Meus amigos da Fórmula 1, eu sei que nessa semana o assunto Fórmula 1 tá mais chato que política, de tanta polêmica, especulação, achismo, rumor e enrolação que tá bombardeando a internet. Mas aqui no Treta Fim eu tenho um compromisso com vocês, com a pista. Competição, equipe contra equipe, piloto contra piloto, na disputa de pontos para um campeonato. Então vamos lá com algumas informações bem interessantes que eu estou devendo para vocês desde a última corrida que foi no Bahrein. Vamos ler a entrevista da equipe Ferrari e seus pilotos, Mercedes e seus pilotos, sobre ainda o desempenho do Bahrein e algumas mudanças bem interessantes já dessas equipes para a corrida em Jeddah. Vamos rapidinho aqui porque eu já tô há 24 horas sem dormir e minha filha ainda está no hospital e assim que eu terminar aqui eu vou ter que correr lá para assumir como acompanhante dela. E não vou ter hora para sair. Então vamos nessa. Como vocês sabem, a primeira corrida dessa temporada foi no Bahrein, onde a melhor Mercedes foi George Russell em quinto colocado, ficando um total de 46 segundos atrás do líder Max Verstappen. O que a Mercedes tem para dizer desta corrida? Antes de eu começar com a entrevista oficial do Russell, Hamilton, do Toto Wolff e do engenheiro responsável pela equipe, vale ressaltar que a Mercedes, sim, de fato, não foi com um desempenho total no Bahrein. Ela foi limitada. E aqui, ambos os pilotos explicam. Vamos nessa. George Russell dizendo que para ele foi estranha a corrida, pois tanto ele quanto Hamilton enfrentaram um problema de superaquecimento na unidade de energia do carro. Então eles não puderam forçar muito porque ela estava superaquecendo. Tiveram que gerenciar isso o tempo todo. Foi uma pena, pois eles começaram muito bem. Inclusive, atenção aqui pessoal, não sei se vocês lembram, mas logo no começo da corrida, nas primeiras voltas, Russell passou Leclerc e ficou na segunda colocação por bom tempo. O ritmo de corrida dele estava interessante, mas ele disse que rapidamente ele começou a ter avisos no volante e foi obrigado a gerenciar o superaquecimento. Por conta disso, ele perdeu décimos de segundo por volta. E aí, era muito difícil superar alguém. Ele lamenta que a Mercedes não mostrou o potencial real do carro. Eu sei que essa notícia vai agradar muitos mercedistas ou torcedores da Mercedes. E de fato, pessoal, em se tratando de ritmo de corrida, considerando que a Mercedes teve problemas de desempenho, levantando as estatísticas até o final da corrida, as duas Mercedes, tanto Russell quanto Hamilton, tiveram basicamente o mesmo ritmo de corrida. A diferença entre eles foi de apenas 1 milésimo de segundo. E comparando com o Sainz, que foi a melhor Ferrari, a diferença foi de 4 décimos de segundo por volta. Então, no Bahrein, pasmem, as duas Mercedes foram 4 décimos de segundo por volta, isso é quase meio segundo, mais lento que a Ferrari de Sainz. E o Sainz, por sua vez, teve basicamente o mesmo ritmo de corrida que o Pérez. Enquanto o Hamilton compartilhou da mesma dificuldade que o Russell disse, e ainda ressaltou que no Bahrein, a Mercedes fez bastante descoberta sobre o carro, onde existem muitas áreas que podem ser melhoradas. Já o Toto Wolff, ele enfatizou que erramos no nível de resfriamento, e isso nos custou muito caro. E para resolver o problema, tiveram que tirar o pé do acelerador e fazer mais desacelerações. E dessa forma, você perde desempenho com os pneus. Mas ele dá uma justificativa. Afinal de contas, o carro é totalmente novo, então estamos ainda aprendendo sobre ele. E ele garantiu que vão desenvolver mais o carro e voltar muito mais forte. E agora o Andrew Chauvelin, engenheiro da Mercedes, explicou de forma técnica os problemas de superaquecimento no carro, o que fez a corrida ser desanimadora e frustrante, forçando e obrigando os pilotos a administrarem o superaquecimento durante toda a corrida praticamente. As desacelerações extras que os pilotos tiveram que fazer para resfriar o motor, por consequência, fazia os pneus perderem a temperatura. Espera aí que a minha esposa mandando mensagem. Ela fez cocô e não tem mais fralda para trocar. Beleza, vamos acelerar aqui, pessoal. Então, apesar do resultado do Bahrein ter sido decepcionante, talvez a Mercedes teve uma deficiência de 3 a 5 décimos por volta, por causa do problema de acerto, que se não fosse isso, colocaria a Mercedes lá na disputa pela segunda colocação. De olho na Mercedes em Jeddah então, pessoal. Entrevista do Carlos Sainz, ele foi muito honesto, dizendo que fez um bom trabalho durante toda a corrida. Ele se esforçou bastante para controlar o ritmo e também o desgaste dos pneus, para no final tentar atacar o Pérez, mas a Red Bull ainda é muito mais rápido que a Ferrari, palavra do Sainz. No entanto, a equipe Ferrari ainda tem muita base para trabalhar. Agora a entrevista do Leclerc, para ele foi uma corrida decepcionante. Ele teve um problema com os freios, então ele tinha dificuldade para permanecer na pista. Lembrando que o Leclerc reclamava que quando ele freava, o carro puxava para um dos lados. Então, para Leclerc, uma corrida decepcionante e ele não vê hora de chegar em Jeddah. Chefe da Ferrari, Frederic Vasseur, lamenta o problema da Ferrari do Leclerc e parabeniza o trabalho perfeito que o Carlos Sainz fez. Uma recuperação muito inteligente depois de uma largada perfeita. Olha só, hein? Ele ressalta também que a Ferrari, na qualificação, entregou um desempenho correspondente com as expectativas da equipe, mas ainda a equipe precisa melhorar mais o ritmo de corrida, já que, no Bahrein, não tiveram nem chance de enfrentar o ritmo de corrida da Red Bull. Então, bora focar no desenvolvimento. Palavras do chefe da Ferrari.
Amigos, no vídeo passado eu mostrei um pouquinho do quanto as equipes melhoraram do Bahrein 2023 para o Bahrein deste ano. E agora aqui eu achei um gráfico bem legal para vocês. Olha só, em laranja, a equipe que mais melhorou de uma temporada para outra foi a McLaren. O carro laranja ficou 1,7 segundos mais rápido em relação ao ano passado. E a atual RB, antiga AlphaTauri, 1,2 segundos. O mesmo tanto que a Williams, também 1,2 segundos. A Haas, quase 1 segundo. Mercedes, 8 décimos. A Ferrari, também 8 décimos. Aston Martin, quase 8 décimos. A Kick Sauber, 6 décimos. A Red Bull, 5 décimos, meio segundo. E a Alpine, apenas 1 décimo. E esta imagem é bem interessante. A Red Bull ainda continua a melhor, mas percebam que de um ano para o outro, ela foi a equipe que menos melhorou seu carro. O que faz sentido, segundo a própria estatística e objetivo da própria Fórmula 1, pois a equipe vencedora do ano anterior tem menos tempo de desenvolvimento no ano posterior, no ano seguinte, para melhorar seu carro, justamente para dar chances às equipes mais lentas de desenvolverem mais seus carros e, naturalmente, e aos poucos alcançarem a equipe vencedora. Entretanto, a Alpine, ninguém explica a Alpine, pessoal, realmente péssimos, tudo errado, inclusive vários funcionários já foram demitidos logo após a corrida do Bahrein. É complicado para eles. Agora, rapidamente, uma curiosidade das asas traseiras. Aqui nós temos a asa traseira da Aston Martin. Embaixo, a que ele usou no Bahrein. Em cima, a que eles apresentaram agora em Jeddah. Percebam que é bem diferente. No Bahrein, a aleta do DRS era reta. Já em Jeddah, ela é caída para baixo aqui. Muito mais estreita nesta região. Red Bull mudou bastante, hein? Em cima é o Bahrein e embaixo é o Jeddah. Red Bull mudou mais o plano inferior da asa. Esta região aqui, ó, no Bahrein, era bastante caída para baixo. Já em Jeddah é praticamente reto. Olha isso, um plano bem menor e mais estreito. Agora, pessoal, reparem uma coisa, isso aqui ainda é a asa da Red Bull, tá? Olha só como esta aleta do DRS é fina, muito fina. E reparem também nesta região aqui, ó, que é a pontinha da aleta superior da asa traseira. É muito fina. Agora, olha só a comparação com a da Mercedes. Coloquei aqui as duas lado a lado, eu sei que a imagem não tá muito boa, mas dá pra ver bem, pessoal. Reparem este ponto aqui, ó. Dá pra ver nitidamente que a asa é muito mais fina. Agora, da Mercedes, meu amigo, é bastante grossa. Interessante, hein? E para finalizar, lembra que o Max Verstappen disse que o carro dele, novo carro, o RB20, praticamente não tem degradação dos pneus, que é o desgaste irregular dos pneus. E lembrando, o Max Verstappen foi o piloto que mais rodou com os pneus macios, ou um dos que mais rodaram com os pneus macios. Completou bastante volta sem perder o ritmo. Amigos, olha isso! Isso aqui é uma perfeição. Amigos, 11 voltas. 11 voltas, sendo que a primeira foi 37.173 e a última 37.168. A diferença de 5 milésimos. E entre elas agora, olha isso, 37.000. Aí chegou uma que 37.2, deve ter cometido um errozinho, mas olha o Verstappen como é astuto. Ele viu que ele fez um 37.2, alguma escorregada, na volta posterior fez um 36.9, ou seja, para dar uma correção aqui, e depois ele voltou com o mesmo pace, 37.000 de novo. Eu tenho certeza que muitos de vocês já jogaram o jogo de corrida, principalmente automobilismo virtual. Pace de corrida, ritmo de corrida, é muito importante. E o Verstappen conseguir fazer isso aqui nas primeiras voltas, sério, dá medo. Isso aqui mostra o quão desproporcional está esse carro RB20 junto com esse piloto Max Verstappen. No ponto de vista de competição, é triste. Tomara que as equipes, principalmente a Mercedes, que foi com um carro regulado errado para o Bahrein, tomara que a Mercedes realmente tenha bastante desempenho para apresentar em Jeddah para poder competir contra esse rapaz aí. Mas olha, eu ainda duvido bastante. E vocês, pessoal? Comenta aí. Não esquece, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e amanhã eu trago mais informações de outras equipes e também informações dos pilotos e das equipes para aqui a corrida de Jeddah neste fim de semana. Um abraço!